A gente vai ler os dois últimos tópicos desse primeiro capítulo, que eu acho que eles vão acabar sintetizando e finalizando o que a gente conversou semana passada. Senhor, obrigado por essa oportunidade de conhecimento, de comunhão, de bate-papo aqui. Nos abençoa nessa leitura, que ela seja edificante para cada um de nós. Nós oramos aqui agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela. E a gente assim segue nossa jornada. Então tá aí a tela para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente ficou de começar hoje a condição da humilhação, né? A condição da humilhação. Aí ele vai começar aqui, o homem humilde se ajoelha perante toda a verdade. Bom, na afirmação do livro aqui, não há verdade que não venha de Deus. Então, se há alguma verdade formulada, ela só pode vir de Deus, ela não vai vir do diabo. Uma verdade na boca de um servo de Deus é verdade. Uma verdade na boca de um macumbeiro é uma verdade. Uma verdade na boca de um espírita é verdade. Uma verdade na boca de um católico é verdade. Já uma mentira na boca de um cristão é mentira. E uma mentira na boca de qualquer pessoa é mentira. Então ele está dizendo aqui que, diante da verdade, um homem humilde, consciente, ele vai se ajoelhar, ele vai reverenciar essa verdade de Deus, essa revelação de Deus. E aqui ele vai dizer, é justamente isso que a inteligência humilhada, antes de tudo, pretende nos ensinar. Um teólogo, e aqui eu troco o teólogo por nós só teremos condições de falar dignamente sobre Deus se tivermos temor e humildade. Essa humildade que nos livra de qualquer sentimento de que somos o dono da verdade, de que a nossa igreja é a teologia mais certa, de que nós somos melhores, ou qualquer coisa desse tipo aí. Essa humildade para reconhecer que todo conhecimento que a gente possa ter de Deus é, na verdade, a obra da revelação dele na vida da gente, e o temor, né? Que tem um aspecto de medo, assim, de reverência, né? Porque a gente está num campo que é sagrado, né? Que não é domínio humano, né? Na verdade, o conceito de inteligência humilhada tem como finalidade última evidenciar que não há ponto de partida para o conhecimento de Deus que seja mais promissor que o temor e a humildade. Alcançaremos mais sabedoria quanto mais cultivarmos o temor para falar com Deus e a humildade para falar sobre Ele. Se não cultivarmos esse temor e essa humildade, enveredaremos por um caminho que pode nos levar ao auto-engano complacente, como disse o J.I. Packer, em seu aclamado livro O Conhecimento de Deus. Deixa eu ver o que disse esse J. Packer aí. É preciso indagar a nós mesmos qual o alvo final e a razão de eu estar ocupando a mente com essas coisas. O que eu pretendo fazer com o conhecimento de Deus que eu vou adquirir? Márcio, o que você quer fazer com esse conhecimento de Deus que você está adquirindo lendo livros aqui com a gente? É que a palavra transforme a sua vida. Isso. O Packer aqui, ele está dizendo assim, ó, a busca por conhecimento teológico como um fim em si mesmo talvez nos prejudique, tornando-nos orgulhosos e convencidos. No campo acadêmico, vou falar aqui dos meandros com vocês, mas no campo acadêmico não é raro a gente encontrar orgulho, sabe?
no saber teológico, na quantidade de conteúdo que eu consegui absorver, na quantidade de livros que eu cito, que eu li, que eu conheço. Não é difícil e não é raro a gente encontrar também o orgulho denominacional, sabe? Eu tenho orgulho dessa igreja, da minha denominação, da nossa teologia. É uma coisa triste, assim, mas ela não é raro acontecer. Eu acho que a gente, nessa nossa jornada de leitura, a humildade, o temor, o conhecimento que não é um fim em si mesmo, como um conhecimento acadêmico da letra, mas o conhecimento de Deus que nos joga de joelhos no chão, que nos confronta, esse desejo de nós sermos transformados pela palavra, e essa realidade de que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós temos consciência do quão pouco nós conhecemos e de quanto nós precisamos ainda conhecê-lo e continuar conhecendo. E aqui a gente volta, lembra? A gente volta para aquele momento em que o Jonas cita Agostinho. Ele queria conhecer a Deus como de Deus ele é conhecido. Né? Por isso que ele cita o Agostinho lá em cima. Depois dá uma passeada lá né, nesse trecho do Santo Agostinho. Acho que é legal. Então, o Jonas está defendendo o temor e a humildade. Se você acha que ele está falando aqui para jovens teólogos, tá? Se você acha que é um conhecedor de Deus apenas porque sabe o que Agostinho pensava sobre Deus, o que Dionísio, o Areopagita, pensava sobre Deus, o que Boécio pensava sobre Deus, o que Tomás de Aquino pensava sobre Deus, o que Guilherme de Ockham pensava sobre Deus, pausa. Olha, Agostinho, eu sei pouco, tá? Eu sei alguma coisa. O Dionísio Areopagita, eu não sei nada do que ele pensava. O Boécio, eu nem sabia que existia. O Tomás de Aquino, eu sei um tico, que o Tomás de Aquino faz o outro lado da moeda de Agostinho. Então, eu sei por causa das aulas de filosofia na escola, né, no seminário. Já o Guilherme de Ockham, eu não tenho nem ideia de quem seja esse homem. Então, eu não acho que eu sou um conhecedor de Deus por causa desses caras aqui. Mas dá uma pausa aqui, esses caras não nos dizem respeito, a gente não é acadêmico de teologia. Mas veja bem, quando você ouve uma pregação, você, sei lá, se uma pregação do Ed René, agora os caras estão batendo muito no Ed, né? E o Ed já virou quase um herege no mundo evangélico, mas quando você ouve Ed René na internet, quando você ouve um podcast de alguém, de algum pastor sério, renomado, sei lá, Caio Fábio, sei lá, o Hernandes Dias Lopes, né, uns caras mais assim, Silas Malafaia, né, Marco Feliciano. A gente acha que o que ele está dizendo aqui é assim: se você acha que você é um conhecedor apenas porque você assistiu o podcast do, do Ed René, porque você ouviu uma pregação do Ariovaldo Ramos, eu vou trocar esses caras aqui, ó, que o Jonas cita, pelos caras da nossa realidade, né? E ele fala assim, mas e você? Quando você ouve esses caras todos, você conhece Deus a partir da experiência desses caras. Quando você ouve o Ed René, você conhece Deus a partir das reflexões do Ed, das experiências do Ed, e ele traduz esse conhecimento naquele podcast, e você então conhece um Deus, mas pela intermediação deles. Seja um podcast, um livro, uma pregação, ou às vezes a pessoa acaba gostando do jeito que um ou outro prega, aí a pessoa vai e ouve muitas
e tudo mais. Mas o que o Jonas está dizendo é, tá, eu sei que você tem esse conhecimento de Deus a partir da sua experiência com vários homens de Deus, mas e você? Você, Márcio, você, Ana, você, Marco, você, Flávia, né? O que você pensa sobre Deus a partir da sua experiência com Deus e com as Escrituras? O que você pensa? Quais conclusões você tira a respeito de Deus quando você olha para as suas experiências? Aqui ele cita o Agostinho, né, que chamou de corandeu no latim. Corandeu é diante da face de Deus, assim, diante de Deus. Que tipo de experiência e de conhecimento você tem a partir da experiência que você próprio tem diante de Deus? Na tua vida, nas tuas orações, no teu deserto, nas tuas necessidades, no como Deus fala com você nas Escrituras, esse conhecimento que é pessoal. Como o Jonas disse, a gente sobe nos ombros do Agostinho para olhar adiante, né? A gente sobe nos ombros do Ed, do Caio Fábio, para olhar adiante. Mas, e isso é válido e é importante. Mas o que o Jonas está propondo aqui é que cada um de nós iniciemos uma jornada com temor e com humildade para desenvolvermos o nosso próprio conhecimento de Deus, né? Construir a nossa teologia, ter respostas para essa nossa geração a respeito de Deus a partir de uma experiência nossa, né, de vida. Então, achei bacana, eu até grifei aqui, né, eu pintei em cima, mas eu grifei aqui embaixo, né. Para falar apropriadamente sobre Deus, é preciso encarnar uma postura que Agostinho chamou de corandeu, diante de Deus, ou seja, adotar uma postura de vida diante de Deus. Ou seja, é preciso fazer teologia diante de Deus, escrever teologia diante de Deus, dar aulas de teologia diante de Deus, abençoar a igreja com pregações que são feitas para a igreja diante de Deus. Aqui eu vou descer um pouco, 2, 3 degraus. Eu preciso desenvolver a minha vida de esposa diante de Deus. Preciso ser pai e mãe diante de Deus. Eu preciso ser funcionário diante de Deus. Eu preciso ser um cidadão diante de Deus. Ou seja, em todas as esferas da minha vida, eu preciso realizar todas essas coisas diante de Deus, sabendo que há um Deus que me vê. Por isso, corandeu, né? Então, em todas as esferas da minha vida, sabendo que eu estou diante de Deus, como é que eu posso pegar aquilo que Deus diz na sua palavra, trazer isso para a minha realidade profissional, familiar, e viver essa palavra, experimentar Deus nesse meu dia a dia, buscando essa relação de intimidade, de temor, de humildade, para assim conhecer Deus no dia a dia da minha vida. Para um pastor, ele vai fazer teologia, ele vai estudar, ele vai escrever pregações, ele vai escrever um livro, ele vai dar aula de teologia, ele vai pregar na igreja. Todas essas coisas ele está fazendo não para ter um conhecimento teórico, não para ser um acadêmico, ele está fazendo isso para conhecer Deus. E eu, na minha vida, que não é acadêmica ou pastoral, mas em todas as áreas da minha vida, eu estou vivendo à luz da palavra de Deus. Então, eu estou lendo lá qual é a ética que Deus espera para os seus filhos, qual é a moral que Deus espera para a família, que tipo de amor Deus espera com que tipo de amor Deus espera que eu ame o próximo. Então, em todas essas situações, eu tô fazendo uma leitura da Bíblia prática, né? Uma leitura encarnada,
Essa leitura está encarnada em mim, e ela é uma leitura prática na minha vida, e com isso eu vou construindo um conhecimento de Deus. Eu vou construindo uma ideia de Deus. E eu posso responder o que Deus representa na sua vida, por exemplo, e eu não vou elocubrar sobre Agostinho, sobre Tomás de Aquino, eu vou dizer a respeito de um Deus presente e pessoal. Eu vou citar o versículo e vou falar como isso aqui é vivo na minha vida. Então, achei bacana isso aqui. As coisas, porém, não são simples assim. Falar sobre o conhecimento que temos de Deus na presença do próprio Deus requer a consciência da humilhação. O conhecimento de Deus é uma experiência que nos humilha, por isso nada melhor para o desenvolvimento da mente do que o conhecimento de Deus. E, de novo, ele vai citar mais um, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, é esse aí mesmo. Tem várias pregações dele, tem livro, deve ter muita coisa aí na internet. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. As últimas 3 linhas, ó. Ao mesmo tempo, porém, que esse assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que caminha penosamente por esse estreito globo. Ele está dizendo que o conhecimento de Deus nos coloca humilhados diante da grandeza de Deus, mas também expande a nossa mente para que a gente tenha um conhecimento de Deus cada vez maior. Metanoia, se a gente pegar a palavra metanoia, né? Metá é a preposição grega para além, né? Além. E nous é a palavra grega que conceitua a mente. Então, metanoia pode ser imaginado como assim, alguma coisa que está além da minha mente, sabe? Alguma coisa que expande a minha mente. Então, quando a gente fala em metanoia, que é aquele conceito de mudança de mente, de perdão, sabe? É porque há para nós essa perspectiva de ir além daquilo que eu penso, que eu reflito. Essa expansão que é o conhecimento de Deus dentro de mim, que me abre perspectivas, né? Que muda a minha mente, porque está para além do que eu tenho dentro de mim. Deus traz para mim aquilo que está para além de mim, então isso me traz crescimento, isso me proporciona uma expansão nas minhas reflexões. Então, conhecer Deus e conhecer mais Deus é sempre uma experiência de crescimento. Que mais aqui? O estudo da teologia muitas vezes produz crianças crescidas cujos órgãos internos ainda não acompanharam o crescimento externo. Isso é característico da adolescência. Existe realmente uma espécie de puberdade teológica. Todo professor sabe que esse é apenas um sinal do crescimento natural, o qual não deve ser motivo de preocupação. As igrejas também precisam entender isso e precisam de que alguém lhes explique essa situação de todas as maneiras possíveis. É um erro colocar à frente da igreja para ensinar alguém que acaba de entrar nesse estágio. Ele está falando aqui de gente nova, sabe? Gente que começou a ter contato com o conhecimento e a igreja já coloca esse cara para ensinar. Ele é alguém que não está muito preparado ainda. O que esse negócio diz para a gente é que o amadurecimento no conhecimento de Deus é uma coisa longa e demorada. Longa e demorada. E que a gente tem na nossa relação de conhecimento de Deus e de crescimento numa vida cristã espiritual, a gente tem a fase da adolescência, que é a fase que a gente é desastrado, sabe? E isso é normal, assim. A gente acha que está pronto, não está, a gente acha que conhece, não conhece, a gente está ainda... Né?
E o que o escritor está dizendo, o que o Jonas está colocando aqui é que a gente precisa se dispor a essa jornada longa com Deus, né? E aí vem a pergunta, Jorge, para quê? Para quê? Para que eu vou ficar estudando? Já estou salvo, né? Para que eu vou ficar gastando tempo estudando a Bíblia? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer tanta coisa já, ainda e vou gastar mais tempo ainda lendo livro, estudando Bíblia. Mas que outra coisa a gente podia fazer a não ser dedicar um tempo da nossa vida para conhecer um pouco mais de Deus? Se nós que fomos salvos por Cristo, se nós que conhecemos Deus através da palavra, se nós que nos consideramos filhos de Deus a partir do novo nascimento em Jesus Cristo, se nós que somos convidados por Deus a uma jornada de vida, de dependência, de perdão, de amor, se nós que fomos convidados para uma jornada de discípulos e de testemunhas, negarmos-nos ao aprendizado de Deus e ao conhecimento de Deus eu nem sei o que é. Eu acho que todo cristão ele deveria ser um cara dedicado ao estudo, à leitura, ao ensino. Quem levantou a mão? Pode falar. Ô, meu pai, lampejos, peraí, gente. Lampejos múltiplos, lampejos múltiplos. Ô, Sueli, eu não estava vendo a sua cara, porque eu fico vendo aqui o texto, né? E eu vi a sua cara, Sueli, mas eu não conseguia lembrar que você é Sueli. Eu não sei porquê, na minha mente só vinha Sandra. Eu falei, mas não, o nome dela não é Sandra. Por isso que eu fui mexer na tela aqui para ver. Sueli, você tem toda a razão. E eu vou sair um pouco do livro aqui, tá? Você sabe que na experiência do casamento, eu vou sair completamente do livro. Eu li alguma coisa sobre aconselhamento conjugal e alguns livros sobre casamento e tudo mais, e até por conta da vida pastoral, né? Mas quando a gente se casa, a gente conhece muito pouco a pessoa com quem nós nos casamos. O natural é a gente casar envolvido por uma paixão, mas que não é um conhecimento profundo. A gente vai conhecer mesmo a pessoa com a qual nos casamos ao longo da jornada. E a coisa mais, assim, não vou dizer a mais, mas uma coisa muito significativa no casamento é quando você vai, ao longo do tempo, trocando a paixão por amor. Então, quanto mais você conhece, mais você vai construindo uma relação de amor. Ao ponto de, por exemplo, você passa 20 anos com a pessoa, 30 anos com a pessoa. Aí a pessoa vem e fala assim, eu te amo. Quando você ouve o eu te amo, é claro que a nossa resposta, o que se espera é que eu responda, eu também te amo. Mas o que a gente deveria responder é muito obrigado. Por que muito obrigado? Porque, olha, a pessoa era apaixonada por mim, mas ela não me conhecia. Agora, 30 anos depois, ela conhece todos os meus defeitos. A gente dorme e acorda todo dia. E mesmo depois de me conhecer profundamente e todos os meus defeitos, a pessoa ainda é capaz de dizer eu te amo, eu vou dizer, puxa, obrigado, porque eu não mereço ser amado. Eu também me conheço, eu sei das minhas falhas. Então eu li isso no livro, achei muito interessante. Para amar, a gente precisa conhecer. E a gente tem uma experiência de adolescência, porque quando a gente se converte, a gente experimenta essa coisa da paixão por Deus, pela igreja, por todas as coisas, mas é um caminhar com Deus de amadurecimento, de conhecimento, que vai também formatando dentro de nós o amor, o compromisso, o zelo, a humildade, sabe? O temor de Deus.
e a gente vai desenvolvendo essa relação piedosa diante do Senhor. Eu acho que é mais ou menos isso que o livro está tentando levar a gente, levar a gente por esse caminho. Todo pensamento teológico é amadurecido aí, ó, e refinado com o tempo. Não é possível produzir cristãos, eu vou trocar o teólogo por cristãos maduros. Não é possível produzir cristãos maduros como se produzem salsichas. A verdadeira teologia é uma obra que se faz ao longo de toda uma vida. Leva tempo. E só o tempo será capaz de recompensar o árduo trabalho feito no anonimato e em silêncio. Que você possa encarar o desafio de ler livros às terças-feiras como um prudente construtor, que primeiro cava fundo para lançar as bases e só depois disso começa a construir. Evite a tentação de queimar as etapas, de sucumbir à inteligência artificial, de ler só o resumo. Teologias genéricas de baixo custo, construídas sem o tempo necessário, são como casas construídas sem fundamento. Na primeira tempestade, elas desmoronam. Então vamos, gente. Aqui o Jonas está desafiando a gente a prosseguir, a continuar, a irmos adiante. E o último ponto desse primeiro capítulo é a autoabsorção narcisista. Meu, que subtítulo mais difícil isso aqui. Você conhece alguém na igreja com o ego super, hiper, mega, ultra massageado? Você tem algum amigo que conhece a Bíblia e ele gosta de se aparecer para discutir questões difíceis? Se você conhece alguém assim, vai entender perfeitamente a razão pela qual a mera persuasão lógica e racional é uma péssima estratégia para o diálogo com ele. Nossa, que frase difícil, hein? É difícil dialogar com alguém assim, que se sente inflado, que sabe muito, porque ele não é alguém que vai ser persuadido por qualquer lógica, ele é muito inflado em si mesmo. E aí ele vai dizer aqui, o motivo é bem simples, porque ele ainda é um tolo. E um tolo é, por natureza, prisioneiro de si mesmo. Então, prisioneiro que a sua voz é a única coisa que consegue escutar enquanto o outro fala. Ô, meu pai, vou parar aqui nisso aqui, ó. Tão prisioneiro que a sua voz é a única coisa que consegue escutar enquanto o outro fala. Vou parar aqui para só fazer uma observação aqui, ó. Ah, vocês que estão aqui com a gente, você já conversou com alguém que estava precisando de um conselho e a pessoa veio conversar com você e você ficou batendo papo com ela assim, ouvindo a pessoa? Já aconteceu com você de você se ver nessa situação de alguém abrir o coração e esperar de você alguma palavra? Alguém já passou por isso, fora eu? O Márcio já fez isso, a Ana também. Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto você estava ouvindo essa pessoa, você, você já se sentiu tentado? Ou você já fez isso? Enquanto ela falava, você já estava formulando na sua cabeça uma resposta para ela? Pensando no versículo? Tá. Eu vi as cabeças chacoalhando assim, porque olha o que o Jonas está falando aqui. E não é para pastor, não. É para nós. O tolo, ele é por natureza prisioneiro de si mesmo. Tão prisioneiro que a sua voz é a única coisa que consegue escutar enquanto o outro fala. Olha que loucura. Enquanto a pessoa está falando, eu estou escutando a minha voz resolvendo o problema da pessoa. Dizendo qual versículo, o que ela tem que fazer. Me diz se isso não é um sinal de uma certa arrogância nossa. Eu tenho a solução para ela. Deixa ela acabar de falar que eu vou
eu vou falar o que eu tenho aqui, esse versículo, eu vou resolver a vida dela. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, a gente é assim mesmo. A gente é incapaz de ouvir, mas ouvir mesmo, sabe? Com atenção, com amor, com cuidado. E pronto. Não, a gente acha que a gente tem soluções, a gente tem que ter uma resposta. Evangélico sempre tem que ter uma resposta, sempre tem que ter um versículo. Eu acho que pesa sobre nós como se fosse uma responsabilidade. Eu tenho que falar alguma coisa, mas que no fundo passa por essa perspectiva da arrogância, né? Eu tenho uma solução. Jamais escuta com o tolo, porque você não vai conseguir convencê-lo. Será que nós evangélicos, será que eu e você aqui nessa sala, será que a gente é esse tipo de gente que as pessoas vão tentar conversar, mas a gente não vai conseguir perceber diferença, a gente não vai ouvir, sabe? A gente vai enfiar a goela abaixo as nossas convicções. Temos de encontrar outro caminho, pois a capacidade de ouvir, esforçando-se para entender o outro, ainda não é um hábito cultivado por esse tipo de gente. A capacidade de ouvir, esforçando-se para entender o outro, tem que se tornar um hábito na nossa vida. Não vou pensar no outro agora, vou pensar na gente. Ouvir, esforçando-se para entender a dor do outro, vestir o sapato do outro, andar sobre as pedras que o outro anda, num movimento de empatia, de misericórdia. Eu acho que é isso que esse capítulo está dizendo para a gente. A gente fica autoabsorvido no nosso narcisismo, no nosso amor por nós mesmos, na nossa própria imagem, conhecimento que nós temos, né? O que mais causa espanto é a constatação de que tamanha insensibilidade não é resultado de um distúrbio no aparelho auditivo. Não é que eu não estou escutando porque eu sou surdo, mas é um fascínio exagerado que o tolo tem por si mesmo. Nossa, Jorge, mas aí acho que foi fundo demais, hein? Foi muito duro. Ah, ah. Eu... Quando a pessoa está falando lá o problema dela, e eu estou aqui balançando a cabeça assim, mas já estou pensando em qual resposta eu vou dar, qual versículo eu vou citar, porque eu já sei, eu já passei por isso. Ele está dizendo assim, que há um fascínio que a gente sente, aquela alegria, eu tenho a resposta para ele. Eu nem estou ouvindo mais o que ele está falando. Eu estou tão fascinado pela perspectiva de que eu, no meu conhecimento, tenho uma resposta para ele. É o fascínio exagerado que o tolo tem por si mesmo. Olha, eu não estou dizendo que isso é intencional, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou tentando me colocar aqui, estou tentando me encontrar aqui e quero levar você a essa mesma experiência. Quem dera esse fascínio fosse uma resposta positiva ao célebre imperativo de Sócrates. Lá vem o Jonas Madureira de novo. Conhece-te a ti mesmo. Infelizmente, não é esse o caso. Assim como Narciso, o tolo acha feio o que não é espelho. Aqui, Caetano Veloso. Por isso não busca o entendimento, mas autoabsorção, ou seja, ele não quer entender. Ele quer, na verdade, admirar a si mesmo. Por isso, não vale a pena esperar do tolo a autocrítica. Ele é demasiado narcisista. Não está acostumado a refletir seriamente sobre suas ideias. Aqui eu vou ter que parar de novo. O Narciso, aquele mito grego, ele fica apaixonado pela sua imagem no lago. E aí essa autoabsorção, né?
Eu não estou mais preocupado com o outro. Eu estou admirando a mim mesmo. Olha, eu sei o que eu tenho que responder. Ainda bem que eu li aquele livro, eu estudei. Isso aqui é um caminho extremamente perigoso, porque esse caminho é um caminho que nos rouba a autocrítica. Roubar a autocrítica é eu perder a capacidade de desconfiar do que eu acho que é verdade. Desconfiar de mim, desconfiar do que eu sei. E desconfiando, me abrir para uma reflexão, uma autocrítica. Refletir seriamente sobre as minhas ideias, confrontá-las com outras ideias. O tolo, o narcisista, autoabsorvido, né, nesse admirar-se a si mesmo, perde essa capacidade de refletir, de exercer autocrítica. Certa vez, Flannery O'Connor, meu, quanta citação, eu vou mandar um e-mail, vou entrar lá no Instagram do Jonas e falar, meu, quanta citação, rapaz, pelo amor, vamos lá. O Flannery O'Connor afirmou que a humildade é o primeiro fruto do autoconhecimento, ou seja, a humildade é sinal de autoconhecimento, é, sobretudo, suspeita de si mesmo. Isso aqui é sensacional. Suspeita. A gente tem vivido dias de uma sabedoria internética, de WhatsApp, de Instagram, dessas de redes sociais, em que as pessoas elas são especialistas em tudo. Elas são capazes de suspeitar daquilo que elas estão dizendo, se aquilo é verdade ou não, se aquilo está certo ou não. Parece que as redes sociais elas são um convite a esse narcisismo, sabe? Eu assisto 2, 3 podcasts e eu já me sinto o especialista no assunto, e eu já saio brigando, eu já saio falando. E o que é pior, sabe? Eu vou 9h14. Deixa eu fazer um paralelo aqui maluco, né? O que acontece? Você sabe que estava ouvindo hoje um professor falar sobre isso. Os algoritmos da internet, eles são uma ferramenta de exclusão. São programados assim. Ou seja, quando você acessa determinado assunto, determinado professor ou pensador, o algoritmo tem a tendência tem a tarefa de excluir todos os outros e alimentar você com esse que você já viu ou semelhante a esse. Isso vai tornar mais interessante, você vai continuar pesquisando, porque se você ouviu esse aqui e concordou, ele vai mostrar o outro e você vai entrar por esse caminho aqui. E só que esse caminho ele é perigoso porque o algoritmo está excluindo todo o pensamento contrário e está conduzindo você por esse aqui, somente por esse. Então, o que acontece é que eu sem perceber, as minhas redes sociais elas vão cada vez mais afunilando a minha capacidade de reflexão, porque é uma retroalimentação do mesmo raciocínio, do mesmo pensamento. E nesses dias que a gente tem vivido, em que nós somos reféns das redes sociais, em que às vezes meu pai, os veículos de imprensa perderam a sua credibilidade, a gente acaba sendo sequestrado nessa jornada do algoritmo. E com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, disse o professor, eu sou um xiita, brigando, rompendo amizades, porque o meu pensamento foi ficando cada vez mais obtuso. E eu, quando ouvi isso, eu fiquei
Falei, meu Deus, é isso mesmo. As pessoas hoje estão incapazes de suspeitar de si mesmas. Elas têm razão. Porque o algoritmo disse, porque ela viu na internet, porque ela viu no YouTube, porque ela assistiu, e esse vídeo te levou ela para aquele, aquele para aquele, aquele para aquele. E ela não consegue colocar isso aqui diante dos outros pensamentos. Ela se acha mesmo dona da verdade. Dona da verdade. O tolo não é humilde, uma vez que não se interessa pelo autoconhecimento, o qual, por sua vez, pressupõe a suspeita de si mesmo, de suas ideias, confrontando-as e presumindo que elas não são tão suas ou tão originais como parecem ser. Eu tive uma experiência assim no nosso movimento de saída do neopentecostalismo e o começo da igreja, em que eu tive que confrontar todas as minhas bases de pensamentos, meus edifícios construídos de pensamento, as minhas razões, as minhas convicções, tudo isso eu tive que questionar para poder encontrar um outro caminho. Eu tive que aceitar o fato de que eu estava errado. A possibilidade de que aquela teologia construída não estava tão certa assim. E se eu estiver errado? E não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Por que não é fácil, Jorge? Olha esse gráfico, essa coisa aqui. Ó. Ele ainda descobriu que não possuímos ideias. As ideias é que nos possuem. Tampouco percebeu quanto é importante conhecer a visão de mundo que controla nosso pensar e nosso agir. Putz, olha isso, gente. A gente, às vezes, a gente não percebe. Não sou eu que tenho uma ideia. A ideia é que me tem. Eu sou escravo da minha ideia. Eu sou escravo dos meus pensamentos, das minhas convicções, das minhas razões, do que eu acho. O que eu acho não é só uma reflexão da minha cabeça, é o que eu sou. É o que eu sou. Eu preciso perceber o quão importante é conhecer a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, porque é ela que controla o meu pensar, e não só isso, controla o meu agir. É a maneira como eu vejo o mundo. São todos esses pressupostos que estão lá na minha cabeça e que eu adquiri ao longo da minha vida. Eu adquiri na escola, com os meus professores, eu adquiri na igreja, na escola dominical, na faculdade, eu adquiri na família, na cultura. Eu vou garimpando e eu vou ajuntando pressupostos da minha cabeça que me definem. E a partir deles eu começo a ler o mundo. Eu leio o mundo. Um exemplo simples. Eu estava ouvindo o governador de Minas Gerais, o Zema, se autocolocou como candidato à presidência, possível candidato à presidência nas próximas eleições. E ele foi ser entrevistado no Roda Viva, esses dias aí. E ele estava dizendo assim, o quanto que um morador de rua torna a cidade feia e atrapalha a região em que ele está. Então eu olhei para essa frase aqui. Olha só. Ele tem uma visão de mundo. Para ele, uma pessoa em situação de rua é um estorvo, é feiura, é alguma coisa que atrapalha. Se é uma feiura, alguma coisa que atrapalha, é coisa. No olhar dele, não é eu e tu, é eu e isso. Porque não é um ser humano que está ali. É alguma coisa que tem que ser tirada daqui, da sociedade, da nossa cidade, do nosso bairro. Não é eu e ele, é eu e isso, porque eu não estou tratando com alguém a quem eu julgue ser igual a mim. É menos.
é qualquer coisa. Então é eu e isso. Aí eu paro aqui e penso assim, a construção da visão de... Essa visão de mundo está construída dentro dele, nos seus pressupostos, e ela, é assim que ele enxerga. Por exemplo, talvez ele seja um sério candidato a refletir também da seguinte maneira: um bandido bom é bandido morto. Porque se um morador em situação de rua é lixo a ser jogado fora, bandido é alguém que tem que ser morto. Mas por que eu penso assim? Pai, eu penso assim porque isso aí está estruturado na minha cabeça. Agora, aí eu me converto. Putz, eu me converti. Se eu me converti, eu preciso olhar para esse pensamento que eu tenho e ver de onde ele veio. E eu tenho que pensar assim, será que isso está certo? Será que eu estou certo? Não é só o pensamento que eu tenho. Será que eu estou certo? Será que essa é a relação que eu tenho que ter com o meu semelhante? Será que eu não deveria permitir ao, ao delinquente o direito à justiça? Será que eu vou violar a justiça porque eu acho que ele não merece? Eu vou violar os direitos humanos porque eu acho que ele não merece? Se, vale para mim, não vale para ele. Aliás, é muito interessante, né? Desculpa estar abrindo esse leque todo aqui, mas, por exemplo, quando você vê alguém falando contra, por exemplo, os direitos humanos, ele vai dizer assim: tinha que ter direito humano para quem perdeu o ente querido num assalto, não para o bandido. É porque, de alguma maneira, dentro de mim está construída uma ideia que relega seres humanos a, a status diferentes. Esse aqui merece, esse não merece. Esse presta, esse não presta. Esse aqui joga fora, esse aqui mantém. Quando a gente se converte, e em toda a nossa jornada do conhecimento de Deus, nós somos convidados a questionar os nossos pressupostos, tudo aquilo que nos faz pensar e agir assim. Por quê? E olhar para as Escrituras e conhecer Deus. Mas para isso eu preciso de humildade, porque eu não estou falando das minhas ideias, eu estou falando de mim. Mudar essa ideia significa que eu tenho que mudar. Toda a minha estrutura de pensamento, de vida, de atitude. E só alguém com muita humildade, alguém que é liberto por Deus, ele pode experimentar essa mudança de mente, essa metanoia. Libertação, é o que ele cita aqui no final, né, do Bonhoeffer, né? Essa libertação, né? Uma vez libertos pelo Espírito Santo, a gente foi resgatado desse lugar do narcisismo, da autoabsorção, da ignorância, da tolice, de uma cosmovisão deturpada, sabe? E aí a gente, liberto, a gente pode, em humildade, reconhecer, estava errado. E a gente, então, partir para o novo. Ai, meu pai, desculpa essa saída assim pela tangente, mas eu achei que cabia. O plenário está aberto.